Marie del Priore. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. 3. Outras manifestações do além: curandeiros, cartomantes, exorcistas. O futuro e o passado nas cartas. Em novembro de 1860, Madame Potier, ou Madalena Victoria Puissot Potier, a mais antiga cartomante do Rio de Janeiro, acabara de regressar de Paris, anunciava o Diário do Rio de Janeiro. Sim, pois sua instalação na corte se dera em 1859. E avisava, colocava cartas como fazia antigamente. Desde então, sucessivamente, tivera as salas na Rua do Cotovelo, na Rua da Misericórdia e na Rua São José. E a clientela não parava de crescer. Até 1874, sua propaganda era publicada em meio a anúncios de remédios para a cura radical de calos, venda de cerolas, pianos ou charutos. Para impressionar, por vezes se apresentava como chiromante ou vidente capaz de ler nas linhas da mão. Outras cartomantes também colocavam avisos nas páginas dos jornais, ao lado de informações sobre as atividades da família imperial, concertos populares, reuniões de sociedades beneficentes e anúncios de crimes. Madame Marie, perita nesta arte, oferecia serviços na Rua 7 de Setembro, 45, primeiro andar. Rosália o fazia na Rua do Hospício. Cartomantes estavam em toda parte e eram abismos de silêncio e discrição. Teriam as cartomantes sido introduzidas pelos ciganos cujos serviços eram oferecidos no campo de aclamação? Em grupos de 3 ou 4, as ciganas coloridas percorriam as ruas lendo o passado e o futuro nas cartas ou nas linhas da mão. Dá pra mim uma moeda de 2 tostões. Põe sorte para você. Dinheiro bendito. Santo do céu. Diz sorte de vida. Diz presente, passado. Diz futuro. Boa sorte para você. Sua família. Bota primeiro seu dinheiro na minha mão. Dos sobrados, as meninas casadoras desciam fazendo barulho com seus tamancos para ouvir que seus amados gostavam delas, que elas gostavam deles, mas que havia outros que gostavam dela. E outras que gostavam deles, e ainda que, para casar, põe outros 2 tostões na minha mão. As clientes vinham por dor ou por amor. Traços da cartomancia se encontram desde o século XV, na Espanha, e XVI, na Itália. Num famoso Manual de Confessores, livro que ensinava os padres a fazer perguntas aos pecadores, de autoria de Martim de Azpilicueta Navarro, muito usado no Brasil desde 1540, há condenações e adivinhação com o jogo de cartas. Ou a moda teria vindo da França. Ao final do século XVIII, cartomantes famosos publicavam seus livros na França. Magos misturavam a ciência das cartas com aquela dos números, da alta astrologia, dos gênios, espécie de demônios familiares protetores, dos sonhos e dos talismãs. Em 1790, enquanto a guilhotina da Revolução Francesa cortava cabeças e os filósofos do Iluminismo anunciavam o tempo da razão, um célebre cartomante abriu uma escola de magia em Paris. O educandário de adivinhações oferecia cursos gratuitos das 11 horas às 13h30 nos dias 1, 10 e 20 de cada mês. Nos muros de Paris, anúncios com o programa: aprofundar a arte, a ciência, a sabedoria para compreender os oráculos do livro de Tote. O sucesso do curso foi total, embora seu fundador se queixasse de alunos que, constrangidos de aparecer publicamente, preferissem aulas particulares. Essa atitude lhe parecia tanto mais intolerável quanto a cartomancia era o máximo da educação. Um instrumento a conduzir os indivíduos em busca de melhor vida. A mulher, mais vulnerável do que o homem às tribulações do destino, merecia ter melhor guia. Daí ele ter concebido o pequeno oráculo das damas, capaz de responder aos pequenos aborrecimentos e grandes esperanças. Traduzido, seria vendido nas livrarias do Rio de Janeiro. O livro de Tote foi elaborado por 17 magos egípcios com caracteres, ou melhor, hieróglifos que encerravam religião, adivinhação e medicina. Tomou o nome de Tarot, um jogo real da vida humana, abreviado para Tarot. Na França, as futuras vítimas da Revolução foram as primeiras a procurar as artes divinatórias. Então, dava as cartas certa Madame Lenormand, famosíssima e conhecida como a Sibila do Faubourg Saint-Germain. Até Maria Antonieta recebeu sua visita na prisão. Hebert, chefe dos jacobinos, também a consultou até sua morte ser decretada, em 1794, por Robespierre. Viagens de balão, mudanças na política e o destino de Marat, Saint-Just e Robespierre também foram anunciados pela cartomante.
Ela noticiou a Josefina, então desconhecida Madame Bonaparte, que esta se tornaria imperatriz e, após a Revolução, acompanhou a ascensão de Napoleão, predizendo suas vitórias e seu destino brilhante. O gabinete de Madame Lenormand, Rua de Tournon, no 5, em Paris, recheado de estátuas antigas e candelabros, era frequentado por todos. Em 1800, Napoleão quis conhecer o estado de superstição na França, e em cada localidade representantes foram encarregados de anotar comportamentos irracionais. A enquete revelou que, em todas as classes sociais, nas cidades ou no campo, crendices estavam bem vivas: magia, feitiçaria, lobisomens, curandeiros, possessão, evocação de espíritos. A França parecia tomada pelo sobrenatural. A crença em presságios e na adivinhação parecia mais forte do que o sentimento religioso. Nas cidades, porém, proliferavam as cartomantes. Entre elas, nada de parentesco com o diabo ou a feitiçaria. Diziam-se apenas especialistas em adivinhação e capazes de ler o futuro num baralho ou na borra de café. Não adiantava a polícia persegui-las. Fechava-se um gabinete aqui, abria-se outro ali. Apesar das multas aplicadas, das acusações de enganar o público ou de semear cizaña nas famílias, dos artigos em jornais associando-as a adeptos de Satã ou a embusteiros, as cartomantes estavam em toda parte. Mas discrição e segredo envolviam os negócios de adivinhação. Divertimento ou verdadeira preocupação em conhecer o futuro, operada por amadores ou profissionais, a adivinhação não deixou de exercer enorme fascínio, e a sociedade participou desse entusiasmo. Tudo indica que a cartomancia tenha chegado com os franceses à corte brasileira, ao mesmo tempo que as livrarias e editores franceses, restaurantes e cocotes. Em junho de 1874, entre várias informações, como o concerto da artista lírica Adelaide Ristori ou o recolhimento de frangos e galinhas por infração de posturas municipais, era proibido deixar animais domésticos pela rua, um anúncio discreto de uma já conhecida Madame Potier, cartomante que tratava de espiritismo, a Rua São José. Na Rua do Carmo, era a vez de uma concorrente que atendia das 9 horas às 18 horas. O importante era possuir os poderes de visão, premonição e projeção. A insistência em associar cartomancia e espiritismo indicava a origem francesa da prática e a capacidade de desvendar o futuro. As cartas seriam o meio elemento de ligação com o além. Correr cartomantes, ou seja, frequentá-las, saía barato, em torno de 2 contos de réis, e servia de distração a mulheres como Rita, esposa adúltera do conto, a cartomante, de Machado de Assis. Os homens são assim, não acreditam em nada. Pois saiba que foi, e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Como concluiu o autor, havia mais coisas entre o céu e a terra do que podia sonhar nossa vã filosofia. E as cartomantes saltavam das ruas para as páginas dos livros. Desde 1845, as livrarias vendiam livros e brochuras que ensinavam a pôr cartas. Era o caso de certo fado, novíssimo livro O Jogo de Sortes Engraçadas, em nova edição aumentada, por apenas R$ 1,280. A partir de 1860, a livraria Lemert oferecia a pitonisa de Paris ou cartas da célebre cartomante Madame Lenormand. Vinha com 36 cartas coloridas e era excelente presente para as senhoras. No Diário de Notícias, anunciavam-se revelações do cigano, com vinhetas burlescas e recomendado para curiosos ao preço de 1 conto de réis. O programa avisador, folheto com toda sorte de informações, distribuído gratuitamente nos teatros e salas de espetáculo, também anunciava quem jogasse cartas, inclusive Madame Ana, discípula da célebre Madame Lenormand. A cartomancia cruzava os mares. Em 1888, 2 meses antes da assinatura da abolição, o Diário de Notícias denunciava: diariamente se via em jornais da corte com pomposos anúncios de peritas cartomantes. Elas tudo adivinhavam, passado, presente e futuro. Respondiam pelos nomes de a Corcundinha da Rua Marechal Câmara, a Ceguinha da Rua da Misericórdia ou a Rosa. A crítica maior, porém, e aos frequentadores, gente de espírito fraco, cérebros mórbidos que acreditavam em qualquer tolice.
Profecias e adivinhações sempre malignas e mentirosas geravam problemas dentro das famílias. E o editorialista cravava: as cartomantes são mais perigosas do que os curandeiros. Os primeiros estragavam a saúde, e elas corrompiam o espírito, deixando seus clientes medrosos e inseguros. O antídoto era o aperfeiçoamento intelectual da população. Só ignorantes, e no Brasil havia muitos, segundo o editorial, caíam em tais crendices. Os jornais O Apóstolo e Carbonário também empreenderam verdadeira campanha contra a cartomancia na década de 1880. O segundo pedia aos leitores que evitassem tais consultas, pois, além de exploradoras, as profissionais eram perigosas. E o primeiro criticava a polícia, mais indulgente com cartomantes do que com os cultos africanos. Será porque eram bonitas? Perguntava-se o articulista. A comparação com o espiritismo também chegou. Nas páginas do jornal Estrela, estranhava-se que a polícia perseguisse mais as cartomantes do que o espiritismo. Ora, as primeiras provocavam muito menos males que o último. Este, sim, multiplicava o número de loucos. Apesar da perseguição, no centro, nos arrabaldes ou nos subúrbios, as sacerdotisas do futuro transbordavam, capazes, dizia-se, de modificar as fatalidades do destino. Contrariavam a morte, as desgraças e os males. No Largo da Batalha, a mulata Estefânia, com seu rosto largo e cabeleira farta, lia o futuro de todas as formas. Quando passava um cupê apressado ou um landau de cortinas arriadas, já se sabia o destino: casa da feiticeira. Na rua Santo Amaro, era a princesa Matilde que recebia, usando perfumes exóticos, um anel onde se desenhavam as fases da lua e os signos do zodíaco, dizendo-se amiga e correspondente da famosa francesa Madame Thebes. Sua agenda fervilhava às sextas-feiras. O ambiente era sofisticado. Suas cartas eram cuidadosamente guardadas num sarcófago de prata de onde extraía, com mãos delicadas de feiticeira, a miragem do futuro. Lá se reuniam os adeptos do ocultismo indiano, do cabalismo hebraico, do esoterismo egípcio, de Swedenborg, de Kardec, de Comte. Uma espécie de homenagem irônica foi feita pela revista Fonfon a uma famosa cartomante, Madame Zizina, quando morreu. Corcunda, ela não atraía pelo físico nem pelo brilho intelectual e mundano da princesa Matilde, mas era sacerdotisa de sólida reputação e popularidade. Dizia o articulista: eu fui dos que se entristeceram com a morte de Zizina. Sempre acreditei em tudo que ela predizia, principalmente porque nada se realizava. Acreditar com certeza é a mais dolorosa das manias. Zizina foi uma vendedora de ilusões. Homens e mulheres que iam ao consultório dela saíam de lá trazendo a verdade: seja encantadora e cala-te. Mas Zizina não pôde seguir esse aviso de prudência. Ainda pequena caiu da escada e ficou na impossibilidade de ser encantadora. Cresceu com a espinha deformada e o rosto sulcado de lágrimas, feia. Zizina levou para o silêncio a voz do engano. E levou a esperança. Que há de ser de nós, agora? As cartomantes cujos anúncios enchem os jornais não inspiram confiança. Além de estrangeiras, são bonitas. Pano rápido. Para se consultar com Madame Zizina ou outras, as damas elegantes vinham de Botafogo e Águas Férreas, às escondidas. Rosto coberto por véus ou à sombra de leques emplumados. Eram esposas enganadas, mulheres que sofriam com o desprezo ou a indiferença dos maridos. Certa Estefânia conhecia mandingas para desfazer paixões ilícitas e reacender fogueiras nos corpos frios. As mocinhas queriam saber se iria mesmo se casar. As idosas buscavam remédios que a medicina não oferecia para malhas do fígado ou asma. Os homens, banqueiros, políticos, administradores e até membros do círculo católico, também se esgueiravam no corredor escuro da casa da cartomante. A hora mais comum para consultas era à tarde. O lusco-fusco e a falta de iluminação ajudavam o anonimato. Poderosas as cartomantes. E muito. No Morro de Santo Antônio, atribuías a introdução da peste bubônica, o fim da criação de galinhas de Maria Caolho e a morte por estupor de Chico de Marocas a certa negra Marcolina. Amiga do Tinhoso, a quem recebia sextas-feiras, a bruxa de muita idade gostava de pitar cachimbo de barro e a saudar as pessoas com um louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, num casebre que dava para a Rua dos Arcos, atrás de algumas moitas onde brincavam moleques seminus, ela deitava cartas,
Conhecia orações para primar a vida, as normas de São Cipriano, fazia feitiços de sapo para amarrar amantes e dava consultas para desmanchar coisa feita. Seu cliente mais assíduo, o poeta gaúcho Múcio Teixeira. Mas quem botava as cartas? Resposta: os espíritos. As cartomantes eram apenas um instrumento, simples intérpretes da sabedoria dos mortos. A curiosidade e os momentos de crise ou de indecisão levavam católicos e não católicos ao seu baralho. A credulidade não tinha classe, religião, nem cor.